A Rússia hackeou os celulares das tropas da OTAN em busca de estratégias. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949 pelos Estados Unidos, Canadá e várias nações da Europa Ocidental para fornecer segurança coletiva contra a União Soviética. A OTAN foi a primeira aliança militar em tempo de paz que os americanos firmaram fora do hemisfério ocidental. Após a destruição da Segunda Guerra Mundial, as nações da Europa lutaram para reconstruir suas economias e garantir sua segurança. Os Estados Unidos viam uma Europa economicamente forte, rearmada e integrada como vital para a prevenção da expansão comunista em todo o continente. Como resultado, o secretário de Estado George Marshall propôs um programa de ajuda econômica em grande escala à Europa. O Programa de Recuperação Europeia resultante, ou Plano Marshall, não só facilitou a integração econômica europeia, mas promoveu a ideia de interesses compartilhados e cooperação entre os Estados Unidos e a Europa. Os rearranjos bélicos, econômicos e políticos da organização auxiliaram no sufocamento da URSS e, porventura, culminou na desagregação das repúblicas em 91, surgindo uma Rússia quebrada, arrasada industrialmente, mas com uma herança nunca antes vista de armamentos de alta destruição em massa e de uma política feroz e estratégica de Putin após o ano de 2000. Muitas questões se passam no leste europeu e Ásia Ocidental, e o ponto que se destaca é a ameaça atual da crescente expansão militar da OTAN nas proximidades das fronteiras russas, desde o Báltico ao Mar Negro, seja por exercícios conjuntos entre membros, a fixação de bases importantes. E especialistas destacam que por mais de 2 décadas a OTAN trabalhou para construir uma parceria com a Rússia, desenvolvendo o diálogo e a cooperação prática em áreas de interesse comum. A cooperação prática foi suspensa desde 2014 em resposta à intervenção militar da Rússia na Ucrânia, mas os canais de comunicação políticos e militares permaneceram abertos. Em 2017, um exercício conjunto complexo da OTAN na Polônia e no Báltico reuniu mais de 4.000 militares da organização para impedir ações russas mais agressivas na região, que permanece sob constante ameaça naquele ano, já que as intrusões russas colocaram o Báltico em alerta máximo e uma resposta ao mega exercício russo Zapad 2017. Um fato muito estranho ocorreu durante os treinamentos das forças. Na época, o tenente-coronel do exército americano, Krzysztof Lorox, que liderava a base da OTAN na Polônia, descreveu que depois de um exercício de tiro, o serviço de inteligência do exército encontrou evidências de que alguém com endereço IP russo tentou acessar seu telefone. Havia tentativas de localização geográfica. De fato, a Rússia estava invadindo os smartphones das tropas da OTAN, incluindo a dos Estados Unidos, em um esforço para obter mais informações sobre os planos estratégicos da Aliança do Báltico, de dados geográficos a desempenho de dispositivos em campo de batalha. Pelo menos 6 outros soldados sob o comando de Lorox também foram hackeados. Um soldado estoniano, por exemplo, experimentou uma interferência bizarra, semelhante em seu celular. Uma música hip-hop que ele nem havia baixado aleatoriamente começou a tocar em seu dispositivo. A Rússia está muito preocupada com as tropas da OTAN perto de suas fronteiras desde as incursões interventoras russas de 2014. Putin, líder de longa data da Rússia, não é um grande fã da OTAN. Afinal, a OTAN foi criada em 1949 explicitamente para controlar o poder militar da União Soviética. Embora a União Soviética não exista mais, a Rússia ainda vê a OTAN como uma de suas maiores ameaças. Logo após Putin anexar a Crimeia, o líder russo salientou que a OTAN continua sendo uma aliança militar e a nação é contra uma organização que se sente em casa no próprio quintal da Grande Rússia ou em outro território histórico pertencente ao povo. Desde então, a OTAN assumiu uma posição ainda mais forte contra a agressão russa, em particular colocando mais tropas na Polônia e no Báltico. Claramente, a Rússia está abalada com isso.
As últimas tensões que quase resultaram em conflitos físicos com o Ocidente foi a deposição de 200 mil soldados e blindados russos nas fronteiras ocidentais próximas da Ucrânia, abalando as estruturas da Europa. De 14 a 20 de setembro de 2017, os militares russos e bielorrussos realizaram um jogo de guerra conjunto para simular uma defesa contra um ataque de potências ocidentais. Hackear os celulares pessoais das tropas da OTAN foi apenas mais uma evidência de quão seriamente a Rússia encara a ameaça ocidental. A Rússia sempre procurou alvejar os militares da OTAN para exploração de inteligência. Essa campanha tecnológica e de intimidação não tem precedentes nos últimos tempos. O Ministério da Rússia, por meio de sua força terrestre, emprega drones de vigilância para acessar informações nos telefones celulares, através de captação de informações e dados móveis. Ainda não houve qualquer menção do Ocidente se suas redes de comunicações criptografadas ou comando e controle teriam sido violados ou permaneceram omissos para evitar qualquer enfraquecimento político, bélico e tecnológico diante de uma Rússia nada fraca e que sustenta desenvolvimentos bem-sucedidos de dispositivos hipersônicos. Nos últimos anos, a Rússia, suas agências governamentais e grupos afiliados têm usado uma combinação de estratégias de desinformação e inteligência em mídia social e ataques específicos cibernéticos para promover a influência russa, em grande parte enfraquecendo seus inimigos. Sua participação é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Acompanhe nossas redes sociais, entre em nosso Instagram, @áreamilitar e nos siga.